Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui de novo para compartilhar com vocês, companheiros de jornada, né? Que acompanham, trabalham aí também em prol do desenvolvimento espiritual. E como vocês puderam reparar, eu estou de microfone novo, conforme prometido. Então deem um feedback aí, se o áudio melhorou ou não, tá? Eu espero que tenha melhorado, porque senão eu não tenho condições de pagar 2.000 em um microfone bom, tá? Esse aqui, pelos testes que eu fiz, parece que ele vai atender muito bem, tá bom? Ele é mais alto que o outro. Vamos lá. Eu vou responder as perguntas que o pessoal fez no vídeo anterior e em alguns outros vídeos, são muito importantes, mas eu vou deixar para responder sempre no final do vídeo, tá bom? Primeiro, compartilhar com vocês mais um relato de saída, né? Dentre os dois, teve mais saídas comigo essa semana que se passou, mas eu quero relatar uma que aconteceu comigo de sexta para sábado, na madrugada. Na verdade não tinha sido nem madrugada ainda, né? Foi por volta de 11 e pouca da noite, deu um sono, eu deitei e aí quando eu despertei eu estava saindo do corpo já. E eu saí e estava tudo muito embaçado, estava muito ruim de enxergar, a vista estava ruim. Aí eu entendi que aquilo ainda não tinha feito a transição energética toda, né, da minha consciência para o corpo astral. Então eu aguardei um pouco, nisso eu fui caminhando até sair para a rua. Cheguei na rua, estava tudo embaçado ainda, muito ruim. Então eu concentrei no frontal e até massageei ele um pouco assim, certo? E aí saiu uma luzinha bem fraca assim, mas quando saiu, clareou tudo. E eu parado na rua assim, a imagem ficou totalmente nítida, muito nítida mesmo. E aí eu até brinquei comigo mesmo, falei assim, né? É disso que eu estava falando. E aí, aquilo tudo maravilhoso. Então, como estava de noite, era por volta de 11 e pouca da noite, eu olhei para um lado, não tinha ninguém na rua nesse horário. Olhei para o outro, não tinha ninguém, eu falei, e agora? Não precisava de alguém, né? Para eu fazer alguma coisa útil, né? Dessa projeção. Como eu não tinha programado nada, eu falei, eu preciso de ajuda para fazer alguma coisa, alguma assistência, qualquer coisa. E quando eu olhei para cima, olhei para baixo, e quando eu voltei, olhei para baixo novamente, já tinha uma pessoa me esperando do outro lado da rua. Era um rapaz novo, ele estava me esperando. E lá você sente nitidamente isso, né? Então ele só estava olhando para mim parado e eu sabia que eu tinha que acompanhar ele. E então eu fui acompanhando ele. Nós fomos descendo a rua, né, devagar, ele não falou nenhuma palavra, eu respeitei o silêncio e nós fomos descendo. Quando a gente começou a descer a rua, apareceu mais duas pessoas ao lado dele, como se elas tivessem se plasmado assim, né? Elas foram surgindo e caminhando junto assim, então estavam nós quatro, essas três pessoas na frente, eu atrás um pouco. Até porque ela se movimentava um pouco mais rápido. Era um quarteirão que a gente foi descendo a rua, caminhando, e eu pensando, nossa, que tarefa que é, porque para ir três pessoas, né, deve ser algo muito importante. Só que quando chegou no final da rua, essa rua, ela divide, ela tem 3 ruas, ela acaba e dá para 3 ruas assim, ó. Então, uma rua que sobe, uma que desce na diagonal. Quando chegou ali, cada um foi para um canto, foi para uma rua. Então, a pessoa que estava da esquerda desse rapaz desceu a rua. A que estava na direita subiu e esse rapaz foi seguindo meio que reto, descendo a rua. Intuitivamente, eu sabia que eu tinha que escolher um dos 3 caminhos para seguir. Cada um era um tipo de trabalho diferente que ia ser realizado naquela noite. Eu, por não sei, né? Eu acho que por intuição, tudo, eu segui o rapaz mesmo, que eu tinha visto primeiro. Então nós fomos descendo e quando chegou no meio da rua, assim, tinha um emaranhado de fio de arame, assim, esses arame meio farpado, arame mesmo, assim, um bolo assim no meio da rua, bem grande.
Isso no astral, tá? Na contraparte astral tinha um bolo e tinha um cachorro grande se debatendo dentro desse bolo de arame ali. E na hora eu tomei um susto, né? Eu pensei, esse cachorro vai avançar em mim. Então eu pensei, qualquer coisa eu vou, né? Eu flutuo e aí ele não consegue me alcançar. Só que aí eu percebi o que aconteceu. Esse cachorro, ele estava preso ali nesse meio emaranhado de arame, como se fosse uma armadilha. Ele estava preso e tinha um arame atravessado na boca dele, assim, que saía aqui embaixo, assim, né? Grande, que fazia parte desse bolo. Então ele não conseguia se soltar, porque aquele arame agarrou dentro da boca dele. Quando eu vi aquilo, eu olhei para esse rapaz que estava lá, ele só olhou para mim e, né, só fez assim com a cabeça, né, dando o comando do que eu tinha que fazer, né? E aí eu vi que eu tinha que tirar aquele fio de arame da boca do cachorro. E assim eu fiz. Esse cachorro foi saindo dali com muita dificuldade, lutando para sair dali. Eu peguei, até com cuidado para ele não avançar em mim, e com muita dificuldade eu tirei aquele fio da boca dele, né, que estava atravessando a boca dele. Ele saiu correndo e foi embora. Eu olhei para o rapaz, ele começou a fazer o caminho de volta comigo, de onde a gente tinha vindo. Aí eu continuei acompanhando ele. Então fui acompanhando, voltamos pelo mesmo caminho, pelo mesmo trajeto. Quando chegou na esquina onde eu tinha encontrado com ele, ele desapareceu. E eu continuei subindo a rua, porque eu vi um movimento de pessoas no astral. Vi um movimento de pessoas numa esquina, de espíritos, né? Então eu queria ir até lá para ver o que estava acontecendo. Então eu subi a rua. Quando chegou na esquina, eu vi que estava tendo uma espécie de distribuição de alguma coisa ali para os espíritos, né? Quando eu cheguei perto, eu falei, eu quero ajudar o que vocês estão fazendo aí, né? Distribuindo para esses espíritos que estão chegando aqui, pedindo ajuda. Era uma espécie de alimento que eles estavam distribuindo. Como eu já falei, muitas das minhas saídas são bem próximas da camada da Terra, tá? Do plano físico. Então eles precisam alimentar, precisam dessa questão, tem essa forma ainda, que eles estão apegados ao alimento, a essas questões. Então eles têm a espiritualidade dá um jeito de suprir essa necessidade deles. E ali nós começamos a distribuir alimentos para esses espíritos que chegavam ali. Quando eu olhei para o lado, eu vi que tinha uma pessoa conhecida, né? Conhecida, que havia desencarnado há uns 2 anos de câncer. Essa pessoa, quando eu olhei para ela, foi tão engraçado que uma parte do cabelo dela para cima estava branco, e um branco bem bonito assim, e meio arrepiado assim para cima, assim, como se fizesse assim para cima. E daqui para baixo estava na cor normal. E quando eu olhei para essa pessoa, foi a primeira vez que eu vi ela depois que ela desencarnou. Foi essa vez. Então eu perguntei para ela. Ela estava ali também. E eu sabia que ela não estava perdida ali, né? Não estava nessa carência de alimento como os outros espíritos. Ela estava ali com outras pessoas que eu vi também, que são encarnadas, né? Que eram amigas dessa pessoa. Eu olhei para ela e perguntei para ela, falei com ela, e aí, você já se adaptou à nova vida, ao plano espiritual? Esperando que ela ia responder que sim. Só que ela baixou a cabeça e, num ar de tristeza, ela respondeu para mim que não. Falou que não, ainda não conseguiu se adaptar. Então eu pus a mão no ombro dela e falei com ela, não preocupa não, é difícil mesmo no começo, leva tempo, tudo é um processo. Daqui a pouco você se acostuma e aos poucos você vai se desligando daqui e começando a viver essa nova vida sua do lado de lá, né? E nisso a movimentação estava continuando ali, naquela esquina, e eu senti que eu ia perder a lucidez. Comecei a ficar meio embriagado, assim. A sensação de perda de lucidez, pelo menos para mim, é como se fosse quando você está acordado no físico e começa a dar aquela lombeira de sono em você, sabe? Começa a dar aquela sensação. É a mesma coisa quando você está no astral. Só que ali a perda de lucidez, ela vai te fazer voltar para o sonho, e tudo vira sonho, e você não sabe mais separar o que foi o que.
Então eu decidi voltar para o corpo antes de cair em onirismo, né? Que são esses jogos de imagens que a mente vai jogando e criando. Então retornei para o corpo na hora, concentrei no corpo e nisso eu retornei e falei, deixa eu gravar essa experiência aqui, né? E gravei só as palavras-chave no celular para eu lembrar quando eu acordasse. Mas mesmo assim, quando eu dormisse de novo e acordasse, né? Mas mesmo assim, eu preferi levantar, andar um pouco para aquilo ficar bem fresco na minha memória, sabe? Inclusive porque eu vi uma pessoa que é conhecida, né? Eu gosto muito dessas experiências quando eu vejo essas pessoas conhecidas e a gente vê que elas ainda estão por aí. Veja bem, 2 anos se passaram e a pessoa ainda está por aí. Mas aquela questão do cabelo branco, eu não sei se eu comentei ou esqueci, aquilo ali mostrava intuitivamente para mim que o nível que ela estava se adaptando, ou seja, ela não se adaptou completamente, era só um pouco que a energia tinha conseguido entrar nela, não entrou toda a energia do plano espiritual, da colônia, né? Essa aceitação ainda não tinha entrado. Bom, então o relato é esse, parece bem simples, bem comum, mas é igual eu falo, nem todas as experiências que a gente tem são maravilhosas, são cheias de luzes, cheias de naves, cheias de mistérios revelados e tudo, não, gente. Muita coisa são experiências simples, eles colocam a gente para trabalhar mesmo. E depois eu refleti principalmente sobre esse cachorro que eu ajudei. E eu acredito muito que ele devia ser um cachorro guarda, um cão guarda da espiritualidade, né, dos amparadores, que deve ter ficado preso nessa armadilha posta pelos nossos irmãos menos evoluídos que tentam prejudicar e tentam atrapalhar. Então é isso. Agora eu vou passar para as respostas, tá bom? Tem uma que eu não coloquei aqui. Alguém perguntou em algum vídeo se eu já tive projeção no umbral. Olha, eu tenho que ser sincero nos meus vídeos, né? A gente tem que falar a verdade, até para as palavras nossas carregar energia da forma correta, né? Então eu não me lembro de ter tido experiência no umbral, sabe? Esse umbral relatado nos livros, esse umbral que outras pessoas se projetam, veem as pessoas naquele sofrimento terrível ali. Eu ainda não tive experiência nesse umbral, talvez porque eu ainda não tenha caixa, não esteja preparado ainda energeticamente, talvez, tá? Mas pelo menos que eu me lembre, não. Agora, então quer dizer que eu não conheço umbral? Sim, eu conheço umbral. Eu não tive experiência fora do corpo no umbral, mas eu já tive experiência de lembrar da minha passagem pelo umbral, entre vidas, né? Em um período entre vidas, eu me lembro de ter passado pelo umbral. E não foi legal não, tá, gente? Mas o umbral que eu tava nessa passagem, ele era o seguinte: era um lugar bem rochoso, que as montanhas de pedra, tudo rocha, muita rocha, e aquele tempo nublado, o tempo inteiro nublado, não estava chovendo, mas ventava muito, e era aquele tempo escuro, e eu não sabia para onde ir. Eu me lembro que eu ficava caminhando e querendo sair dali, pedindo ajuda, gritava, ninguém me escutava. E eu fiquei ali bastante tempo assim, perdido nesse lugar. Isso foi entre uma encarnação e outra, bem para trás. Então essa lembrança eu tenho nítida, né? Esse foi o umbral que eu tive experiência até hoje, que eu me lembro, tá? Mas quando eu tiver, pode ter certeza que eu vou relatar para vocês, tá? Vou trazer a experiência em primeira mão. Vamos às perguntas. Rafael o Alckmin, ele perguntou o seguinte, a pergunta dele é muito interessante, tá? Essas perguntas que eu selecionei, elas respondem à dúvida de outras pessoas também, por isso que eu selecionei estas. Ele diz o seguinte, que o ideal é a gente retornar para o corpo antes de perder a lucidez. E sim, ele coloca na questão aqui que é bom ficar atento quando está no astral, porque os desencarnados ficam tentando forçar isso, assumindo-se que esteja no umbral, onde a maioria das vezes estaremos quando
acordamos, ou seja, os espíritos encarnados, eles tentam fazer tanto a gente perder a lucidez, quanto tentam criar coisas na nossa mente, imagens, sensações, tudo. Então, quando a gente está perdendo a lucidez, pode ser até esses espíritos fazendo a gente perder a lucidez, porque para eles não é interessante a gente ficar lúcido, né? Eu digo os espíritos menos evoluídos. Não é interessante a gente ficar lúcido para eles, né? Porque a gente vai ter consciência de onde a gente está, de onde eles estão tentando levar a gente, às vezes até levam. Então a gente não vai querer, a gente vai fazer coisas para poder mudar esse comportamento. Então, isso acontece sim, e é verdade. A Fox Drica perguntou: Renato, é possível filmar uma projeção astral? Eu acredito que não, as câmeras não têm capacidade de filmar essa frequência ainda, tá? Pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Ela fez mais uma pergunta, mais duas interessantes também. A primeira: você acha interessante fazermos 2 ou 3 técnicas juntas? Na verdade, a pergunta se atrapalha a projeção. Dependendo das técnicas, não atrapalham, tá? Se você vê que elas estão meio alinhadas, não tem problema, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem uma técnica, só um exemplo. Você tem uma técnica que você tem que imaginar que você está caminhando e correndo bem rápido para ter essa sensação de velocidade para sair do corpo no estado de relaxamento. E aí você vai fazer com uma técnica que a intenção da técnica é você atingir um estado de relaxamento absoluto, ou seja, ficar o mais quieto e tranquilo possível, esquecer o corpo, esquecer o corpo físico, esquecer tudo. Então essas técnicas, elas não estão alinhadas, né? Mas se você trabalhar velocidade com outra técnica que também tem essa questão com a OLV, por exemplo, não tem problema nenhum, tá? Então, tudo depende ali, mas pode sim. Eu tinha uma época que eu fazia um combo, né, de 7 técnicas ali, mas aí já era durante o dia todo, né? Eu fazia 1, 2 ali, depois fazia outra, fazia e dava certo também, sabe? Ela fez mais uma pergunta, o seguinte: Renato, quando fazemos projeção astral consciente, qual roupa nós vamos? A que colocamos para dormir ou pode plasmar outra roupa? Olha, muita gente tem dúvida com isso, porque tem gente que dorme, né, só de roupa íntima ali e fica preocupado de quando sair do corpo estar com aquela mesma roupa íntima. Não preocupa, 99% das vezes o seu mentor, o seu amparador, ele já trata isso para você. Então quando você sai, ou você vai sair com a roupa que você estava no dia ali, né, antes de dormir, ou ele vai plasmar uma roupa qualquer sua ali, ou até uma roupa que não é sua ali, para você, tá? Caso isso não aconteça, é só você mentalizar a roupa que ela é criada no mesmo momento, ela é plasmada no seu corpo, através da ideoplastia, tá bom? Então não preocupe. Tem um aqui, o usuário, ele não tem nome. Então ele colocou a pergunta: Renato, se eu fizer exercício para o chakra frontal, isso de alguma forma pode fazer eu ter projeções lúcidas? E outra coisa, em vez de imaginar a área pulsando, eu posso sentir ela? Já funciona de alguma forma? E aí eu respondo: olha, mudar o exercício é muito complicado. Por que eu falo isso? Tem a minha série de técnicas aí no canal, onde eu fiz vários testes com várias técnicas, e cada técnica dessa eu fazia da forma correta e também tentava adequar ela de outra forma, tá? 90% das vezes, quando eu tentava modificar ou adequar essas técnicas, não dava certo, tá? Não surtia efeito nenhum. Então, eu prefiro opinar por não alterar a técnica ali, tá? Mas sim tentar entender realmente o que a técnica faz no seu corpo. Isso é mais importante do que fazer a técnica, né? O que ela faz no seu corpo físico, no seu corpo energético, tá? O que ela proporciona
Para que ela serve ali exatamente, tá? Não é simplesmente só para sair do corpo, mas como que funciona quando você está fazendo a técnica, o que está acontecendo com o seu campo energético. E isso é mais importante a gente saber, tá bom? De cada técnica. E isso vai ajudar muito. Agora, ajuda sim ficar lúcido. Qualquer exercício que trabalhe o frontal, o chakra frontal, ajuda sim você ficar mais lúcido fora do corpo, tá bom? Mas o que mais ajuda você manter a lucidez são exercícios de concentração, tá bom? Para quem não sabe, o exercício de concentração ele trabalha principalmente o chakra frontal. Então, qualquer exercício de concentração bom, vindo de uma fonte confiável, é válido. Bom, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí, mais um vídeo. Mais dúvidas, deixem aí. Óbvio que eu não vou saber responder todas, as que eu souber eu vou ter maior prazer para responder. E deem um feedback do áudio, como é que ficou, se melhorou um pouco, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo domingo.